Olá, entramos agora no módulo 4 da nossa UC 00776, Comunicar em Língua Portuguesa no Setor do Comércio e Serviços. O módulo 4, o nome é Representação Gráfica da Língua e o objeto de aprendizagem 4.1, o primeiro deste módulo, é sobre grafia e ortografia. Existe um sítio na internet bastante interessante para quem tiver dúvidas e quem quiser explorar um bocadinho mais sobre questões relacionadas com a língua portuguesa, que é o Ciberdúvidas. E foi lá que eu fui buscar a diferença entre grafia e ortografia. Então, a grafia é a representação escrita de uma palavra, ao passo que a ortografia é o conjunto de regras estabelecidas pela gramática normativa que ensina a grafia correta das palavras, o uso de sinais gráficos que destacam vogais tónicas, abertas ou fechadas, processos fonológicos como a crase, os sinais de pontuação, esclarecedores de funções sintáticas da língua e motivados por tais funções, etc. Portanto, foi retirado textualmente um print da definição do Ciberdúvidas de grafia e de ortografia. Em resumo, a grafia refere-se à forma de escrever as palavras, enquanto a ortografia é o conjunto de regras que determinam a escrita correta dessas palavras. Ou seja, a grafia é a maneira como uma palavra é escrita, enquanto a ortografia é o estudo e a aplicação das regras que determinam como é que essa escrita deve ser feita de acordo com a norma padrão de uma língua. O alfabeto na língua portuguesa é composto por 26 letras, sendo 5 vogais, A, E, I, O, U e 21 consoantes. Além das letras básicas, existem sinais diacríticos, como a cedilha e os acentos, que alteram a pronúncia das letras. Quanto aos tipos de letra, eles referem-se aos estilos visuais com os quais as letras são desenhadas e podem ser divididos em categorias como serifadas, não serifadas, caligráficas, entre outras. O alfabeto, então as vogais, as consoantes, os sinais diacríticos e as letras estrangeiras, o K, o W e o Y, que são usadas principalmente em palavras de origem estrangeira e nomes próprios. Tipos de letra. As serifadas apresentam pequenos prolongamentos, chamadas serifas, nas extremidades das letras, dando um aspecto tradicional e elegante. As não serifadas não possuem serifas, transmitindo uma sensação de modernidade e simplicidade. Já vamos ver exemplos. As caligráficas imitam a escrita à mão com variações de espessura e estilo. Também há as decorativas, utilizadas para fins estéticos, podendo ter formas variadas e criativas. Uma letra serifada é aquela que tem pequenos traços ou pés nas extremidades das hastes, como os exemplos clássicos a Times New Roman, a Garamond, a Georgia, Baskerville e Bodoni, que transmitem tradição, sofisticação e são ótimas para textos longos, enquanto as sem serifa, como a Arial, são mais limpas e modernas. Sinais diacríticos. O acento agudo, como na palavra café, o acento circunflexo em lâmpada, o acento grave à escola, a cedilha na palavra criança, então e o til? O til é um sinal auxiliar de escrita, não um acento. Ele indica a nasalização da vogal sobre a qual é colocado, especialmente as vogais A e O. O til pode aparecer sozinho ou combinado com outras vogais, como em an, aun, em e oin. A afirmação uma palavra não é acentuada duas vezes é verdadeira e fundamental na acentuação gráfica do português. Uma palavra na sua forma escrita recebe no máximo um acento gráfico para indicar a sílaba tónica, a não ser em casos de palavras com hífen ou em algumas formas verbais específicas que podem levar acento diferencial. Temos aqui o exemplo da palavra sótão. Muita gente considera que sótão tem dois acentos, mas não. A palavra sótão só tem um acento que por acaso é agudo e está em cima do O. O til não é acento, é um sinal auxiliar de escrita.
Regras de acentuação básica. Também na Ciberdúvidas elas estão explicadas. Fiz aqui um print das regras de acentuação gráfica conforme o acordo ortográfico que entrou em vigor em Portugal a 13 de maio de 2009. Mas, de forma resumida, apresento-vos algumas diferenças na forma como se escrevia antes do acordo ortográfico e depois. Convém sabermos que o acordo ortográfico está em vigor em Portugal desde 13 de maio de 2009 e esta data marca também o princípio de um período de transição de 6 anos em que coexistiu com o acordo de 1945. Findo esse prazo, a ortografia constante de atos, normas, orientações ou documentos provenientes de entidades públicas, de bens culturais, de manuais escolares e de outros recursos didatopedagógicos com valor oficial ou legalmente sujeitos a reconhecimento, validação ou certificação, deverá conformar-se às disposições do novo. Linha do tempo e obrigatoriedade do atual acordo ortográfico. Em 1990, ele foi assinado para padronizar a escrita do português nos vários países lusófonos. Em 2009, início da implementação do acordo no Brasil e em Portugal, mas sem obrigatoriedade. Em 2012, em Portugal, torna-se obrigatório para o governo e o sistema educativo. Em 2015, em Portugal, torna-se obrigatório para o público em geral a partir de 13 de maio. Em 2016, no Brasil, o uso torna-se obrigatório em todo o território a partir do 1º de janeiro, após adiamento de um prazo inicial. Principais alterações do acordo ortográfico no português europeu. Vejamos primeiro as consoantes mudas e acentos. Algumas consoantes mudas, as consoantes mudas eliminaram-se, são aquelas que nós não pronunciamos. Antes escrevíamos acção, passamos a escrever ação. A consoante não pronunciada cai, que é aquele C antes do C de cedilha. A mesma coisa aconteceu com a palavra ótimo, que se escrevia com um P antes de um T. A palavra facto mantém-se o C antes do T porque esta consoante é pronunciada. Facto. A palavra batismo também tinha um P antes do T, esse P, por não se ler, caiu. Para, do verbo parar, deixou de ter acento. Faz com que haja uma ligeira confusão entre a preposição para e o verbo para. Pelo contexto, nós percebemos se se trata de uma ou de outro. A palavra pela, do verbo pelar, deixou também de ter acento. Pôde, acento circunflexo, e pode, mantém-se esta distinção, portanto, o acento circunflexo mantém-se, porque um verbo está no passado e o outro está no presente. Pôde, pretérito perfeito, pode, presente. Por e por, mantém-se também esta distinção. Por o verbo, por preposição. Em termos de acentuação e trema, os ditongos ei, ou, em palavras paroxítonas, deixaram de ter acento. É o caso de ideia, era acentuado, a palavra era acentuada, agora não é. Joia, era acentuada no O, deixou de ser. Heróico, também não tem acento. Continuando com a acentuação e o trema, o circunflexo foi eliminado nos verbos que tinham duas letras iguais, que é o caso de leem e veem, e no caso, por exemplo, de uma palavra conhecida que é voo, o voo para o Brasil. Antes, leem, a terceira pessoa do plural do verbo tinha dois es, o primeiro tinha acento circunflexo, foi eliminado, assim como em veem, em creem. Linguística já teve um trema no U, para que esse U fosse lido separado do I.
Havia a ideia de que, se não houvesse trema, leríamos a palavra linguística. Pronto. Esta palavra tornou-se comum a ponto de sabermos todos que já não lemos linguística, mesmo sem o trema, por isso ele caiu, passamos todos a ler na mesma corretamente linguística, ainda que a palavra tenha perdido o trema. Consequência, a mesma coisa. Frequente, também. O uso do hífen foi eliminado com muitos prefixos. A palavra autoestrada era separada por um hífen. Neste momento, escreve-se, com o atual acordo ortográfico, escreve-se junta. Também há outros prefixos, como extra, intra, que, desde que a palavra seguinte não comece pela mesma letra com que o prefixo terminou, a palavra é escrita toda junta. Auto, um O no final, estrada, um E no início, juntou-se, caiu o hífen, autoestrada. Contra-relógio. Juntou-se também as duas palavras, o que implicou um duplo R, para se ler contra-relógio. Infraestrutura, escreve-se tudo junto, porque o A de infra, que termina a palavra, é uma vogal diferente de estrutura. Pode-se perfeitamente deixar cair o hífen para que a palavra seja lida como um todo. O hífen mantém-se quando há vogais iguais juntas. É o caso da palavra anti-inflamatório. Outro caso também, micro-ondas. Semi-interno. Pronto. Foram a parte 1 deste objeto de aprendizagem grafia e ortografia. Uma vez que se trata de um objeto de aprendizagem extenso, eu preferi dividi-lo em duas partes. Então, até à próxima.